Para a gente poder finalizar aqui o projeto, nós vamos criar aqui os controllers para cada uma das classes, né, dos modelos que a gente criou. Então a gente precisa ter um controlador para aluno, um para aluno curso, um para curso e um para professor. Tá? Então esses controladores vai seguir aqui aquela estrutura REST que a gente conhece. Então, ó, eu vou mostrar para vocês aqui como que ficaria o controller para cada um. Olha, então se você pegar lá no... Tem esse tutorial, depois eu deixo disponível também para vocês verem aí. Mas aqui, olha, a descrição de cada controlador. Então a gente vai usar o método get para obter alunos, né, o post para cadastrar, o put para alterar e delete para deletar. E é essas rotas que a gente vai criar aqui para a nossa aplicação. Tá? Então tem a URI, né, da nossa aplicação. Então a rota para acessar o recurso alunos, o módulo alunos, a gente vai usar essa aqui. Tá? E a mesma estrutura aqui para as demais, para professores, para cursos também, a gente consegue fazer isso. Tá? Então vamos criar então a classe controller. E a gente não vai criar na mão, porque o .NET Core, o framework, né, ele tem uma estrutura que cria para a gente, seguindo aqui o contexto de banco de dados que a gente criou. Então ele já gera para a gente automaticamente essas classes. Então a gente não vai precisar se preocupar a princípio com isso. Tá? Então vamos lá. Então para criar aqui as classes, a gente vai clicar com o botão direito aqui em Controllers. Vai adicionar, né, novo item com Scaffold. E aí ele vai abrir uma janela para a gente poder escolher como que a gente quer fazer. Aí a gente vai escolher aqui, ó, controlador API com ações usando o Entity Framework. Tá? Aí você coloca adicionar. Ele vai abrir uma outra janela aqui com algumas opções para a gente definir. O que a gente tem que definir? Qual que é o modelo que a gente vai usar, qual classe, né? Qual que é o contexto de dados que a gente criou e qual que é o nome do controlador. Então eu vou escolher aqui primeiro para alunos. Tá? Vou selecionar aqui o nosso contexto, ABC Línguas Context. E aí ele vai criar já o nome padrão aqui, né? Ele coloca no plural, ele tenta colocar no plural, né? Mas no inglês, né, não funciona muito bem aqui. Então a gente pode definir como alunos controller, tá? Então a convenção usada é colocar o nome da classe, né, no plural e controller na frente, tá? Mas pode ser um nome diferente também se você achar melhor, tá? Então eu vou colocar aqui adicionar. Então, pessoal, esse processo aí pode demorar alguns segundos ou até um minuto ou mais, tá? Então ele já criou para mim aqui uma classe dentro aqui de controller chamada alunos controller. Se você observar que ele já tem toda a estrutura aqui da classe pronta para a gente e já vai funcionar para eu poder fazer o acesso aos alunos, tá? Então a gente vai fazer a mesma coisa aqui para as outras classes, tá? Para professor, para curso e para aluno curso. Ele vai criar um controlador para cada uma. Então você pode vir aqui e fazer o mesmo processo selecionando as outras classes, tá? Então eu vou fazer aqui e mostro para vocês como ficou. Bom, já criei aqui para cada um dos modelos, então eu tenho aqui aluno cursos controller, alunos controller, cursos controller, professores controllers. Tá? Eu estou abrindo aqui, eu abri a classe de alunos, tá? O controlador de alunos, para vocês verem como é que funciona aqui. A classe, ela herda aqui de controller base, para poder acessar os métodos do framework, tá? Para a gente poder usar o framework. Tá? E aí a gente consegue usar aqui alguns atributos, né, na classe. Ó. Então eu posso informar qual que é a rota. Tá? Esse que está entre colchete aqui vai ser substituído pelo nome da classe, tá? Melhor, pelo nome do controlador, no caso, alunos, na hora de fazer a chamada lá da URI, quando a gente for usar, né, for acessar a URI. E aqui, olha, eu defini como API / controller, pode ser qualquer coisa, tá? Você pode colocar até mais aqui, por exemplo, vamos imaginar aqui, ó, escola, tá? Controllers. Então, na hora de eu for chamar API, eu vou ter que passar o caminho total, né, mais esse caminho aqui, no final. Tá? Lembrando que isso aqui, que está entre colchetes, vai se transformar em alunos, para esse caso aqui, né? Tá? Então essa que vai ser a rota para acessar alunos. E aí eu consigo ver todos os métodos que foram criados aqui dentro. Então eu tenho aqui o construtor, ele recebe aqui o contexto de banco de dados, tá? É o mesmo contexto que a gente criou lá. Então através desse contexto que a gente vai poder fazer o acesso, né, aos dados do banco de dados, e aí ele vai criar aqui um contexto para a gente poder fazer esse acesso, né, a manipulação dos dados. Então a gente cria aqui
pega e recebe por parâmetro, e aí ele já vai receber aqui no atributo, tá, geral aqui da classe, global, melhor, dentro da classe, né? E aí ele pode ser usado aqui em todos os métodos que a gente vai ver agora. Então vocês lembram lá que eu mostrei para vocês a estrutura aqui do controlador? Ele vai usar os métodos get, post, put, delete, né? Então a gente tem esses métodos aqui dentro do controlador. Se vocês olharem aqui, olha, tem esse método get alunos, né, que vai usar aqui o atributo get. Então esse atributo está informando para o Entity Framework que esse método aí vai ser o get, né? Aqui é a mesma coisa, só que é o get também, só que aqui ele recebe um parâmetro. Então é como se fosse assim, olha. Para fazer a chamada, né, vai ser API alunos, o nome do identificador, né, aqui, ó, chamada. Aqui a rota vai ser essa apenas, não vai ter número do código, não. Tá? Então cada um vai ter a sua rota aqui específica, eu te passando aqui dentro do post se tiver algum parâmetro aqui dentro. Então para a gente informar qual método que é, basta colocar o atributo aqui dentro do colchete, tá? Informando qual método que é. No caso, esse método aqui é o HTTP get. Então vamos olhar aqui o get para a gente ter uma ideia de como funciona. Então o get, esse aqui é o retorno, né? O Entity Framework ele tem aqui um tipo de retorno que ele vai resultar aqui em um action result, de uma tarefa, que no caso ele vai retornar para a gente um arquivo no formato JSON, né? E aí esse arquivo aqui ele vai ser transformado através desses métodos aqui de retorno, né? Então o que ele faz? Esse método ele retorna aqui uma lista de alunos, tá? O IEnumerable aqui é uma interface para lista, tá? De coleções. Então ele retorna para a gente uma lista de alunos no formato JSON. Então quando eu chamo o método get, lá na aplicação, né, faço uma chamada de uma requisição get, ele me devolve uma lista no formato JSON de alunos. Então esse método aqui, também aqui do Entity Framework, ele faz essa transformação aí dos alunos que estão cadastrados em formato de lista e me retorna no formato JSON, tá? Então tem o post, tem o put, cada método ele vai fazer essa manipulação. Ó. O get, no outro formato, aqui a gente tem o put, que faz a alteração, né? Então ele recebe qual aluno que ele quer alterar, tá aqui o aluno, aí ele verifica, se o aluno não existir, ele fala assim, ó, aqui ele retorna esse método aqui, bad request. Tá? Se o aluno existir, ele vai lá, pega, modifica ele e salva as alterações e ok. Vamos ver o post. O post aluno, ele vai cadastrar um novo aluno. Então a gente recebe o aluno também, por aqui, ele adiciona no contexto lá, e aí dá um save changes aqui para sincronizar com o banco de dados. Aí sincroniza. E aí ele devolve como retorno também ele pega o método get para poder devolver o retorno para a aplicação cliente para mostrar que deu tudo certo. Tá? Então os métodos eles são criados automaticamente para a gente, então nós não vamos precisar mexer neles por enquanto para a gente testar. Então os controllers foram criados já utilizando a ferramenta aí de criar automaticamente, utilizando aí o contexto de banco de dados. Beleza? Então é uma facilidade a mais aí para a gente. E cada controlador vai ter o seu, né? Se eu for abrir aqui professores, olha, professores também ele vai ser a mesma estrutura aqui, tá? Só que para acessar o objeto professor. Então, se você olhar aqui, olha, ele está mexendo com o professor, e não igual a gente viu com o aluno, tá? Então, eu vou fechar aqui essas classes, né, que a gente já foram implementadas, e agora a gente vai poder testar nossa aplicação aqui para fazer ela funcionar, né?